Está começando o Mereu Talks, o seu podcast exclusivo sobre gestão de pessoas. Esta é uma produção da Mereu, a plataforma ideal para impulsionar a performance e engajamento dos colaboradores. Olá, está começando mais um episódio do Mereu Talks. Eu sou o Gustavo Araújo, sou gerente de marketing da Mereu e essa temporada eu vou fazer junto com a Camila Guimarães, que fica lá em BH, e a gente está dividindo esses episódios em São Paulo e BH. Semanalmente a gente está trazendo temas práticos de gente e gestão, sobre pessoas, desafios, e hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial. Para começar esse papo, eu estou com o Ivan, que é o cofundador da Mereu, né, Ivan? Bem-vindo. Obrigado, Gus. É um prazer estar aqui, mais um episódio muito interessante e falar de um tema que é fundamental para qualquer empresa. E para mim, que sou um fundador de uma empresa com base tecnológica, né, uma HR Tech, e que sou engenheiro de formação, é ainda mais prazeroso. Eu estou bem animado e ansioso para você apresentar a nossa convidada. E para a gente compor esse time aqui, essa mesa, a gente convidou a Vanessa Tonioli. Ela é Head de Inovação em Pessoas na CIT e ela vai bater esse papo hoje com a gente. Seja muito bem-vinda, Vanessa. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Ivan. Obrigada a vocês pelo convite. Boa tarde, bom dia, boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Vanessa, muito obrigado. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu gostaria que você começasse contando um pouco da sua trajetória, da sua carreira, como é que você chegou hoje nessa posição que você está. Dá um breve aí resumo para a gente te conhecer um pouco melhor. Tá bom. Hoje eu estou, né, como Head de Inovação em Pessoas na CIT e eu me formei em 2004, a minha formação é em Ciências da Computação. Me formei na Unesp, lá de Rio Claro. E naquele momento eu trabalhei durante toda a faculdade e eu codava. E eu, né, codava em Delphi naquela época, né, trabalhava numa empresa lá de Rio Claro. E em 2007 eu me mudei para Campinas e comecei a trabalhar na CIT. Eu entrei na CIT como analista de suporte. E sempre gostei muito de gente, de problema, né? Nossa, por que você vai parar em people, né? Por isso. E em 2012... eu fiz uma transição de carreira, né, para o RH dentro da própria CIT. Naquela época não era algo muito comum, dentro da própria CIT nunca tinha acontecido uma transição assim tão emblemática, né, de alguém indo da operação para uma área de backstage, né, de área de apoio, que a gente chama normalmente no mercado, mas que de apoio mesmo não tem nada, né, uma área core da companhia. E de lá para cá eu vim crescendo. Naquele momento eu era gerente, depois eu me tornei gerente sênior e hoje eu sou uma gerente executiva na CIT. Muito bacana, parabéns. Obrigada. Trajetória muito legal. E como a gente vai falar hoje sobre inteligência artificial, eu queria que a gente começasse do básico. Acho que é legal a gente nivelar um pouco esse conhecimento, né? O que é a inteligência artificial no que a gente está nesse âmbito aqui de gente, gestão, pessoas e RH, Vanessa? Olha, a inteligência artificial nada mais do que a capacidade que as máquinas e sistemas têm de imitar a inteligência humana, né? E nessa imitação, isso permite com que as inteligências consigam executar tarefas de forma autônoma. Então, é um pouco disso que a gente consegue definir, né? De uma forma mais simples, obviamente, tem muita computação aí envolvida, mas de uma forma mais simples é como a inteligência artificial é definida. Legal. E gostei porque você foi bem didática na forma como explicou, né? Nosso objetivo é realmente levar conhecimentos que a audiência vai conseguir aplicar, se inspirar e aprender, né? E aí, pegando esse gancho da inteligência artificial, como que a inteligência artificial aprende as coisas, né? E queria que você conseguisse explicar de uma forma simples para quem está nos acompanhando. Olha, basicamente, a gente precisa de dados, né? Se a gente tiver dados, quanto mais dados a gente tiver, melhor a gente consegue ir desenvolvendo essa inteligência. Então, basicamente, ela vai fazer a leitura daqueles dados, vai poder fazer os cruzamentos daqueles dados e vai produzir informações, produzir ideias de tomada de decisão.
E ali, quem está fazendo a interação com essa inteligência está dizendo se aquilo está correto, se aquilo não está. Ela pede uma melhora, ela pede um ajuste, e isso retroalimenta os próprios dados para que a inteligência consiga saber, esse tipo de resposta é correto, esse tipo de resposta não é legal. E isso vai fazendo com que ela fique cada vez mais inteligente. Uhum. E é legal ver isso porque quando a gente vê o chat GPT, né? Ou seja, ele tem aprendido com milhões e milhões de dados e tem apresentado, assim, coisas inacreditáveis, né? Sobre o chat GPT, né? Tem pesquisas falando que o Brasil hoje é um dos principais consumidores dessa tecnologia, né? Está entre os 5 que mais utilizam isso. Como que você vê hoje o impacto dessa tecnologia na vida das pessoas e, eventualmente, nas empresas também? Olha, eu acho que nos dois campos as coisas estão muito interligadas. A gente não consegue falar muito agora só da vida profissional ou só da vida pessoal. Eu vejo muito as pessoas utilizando para alavancar a sua própria eficiência, a sua própria produtividade, né? Eu tenho um texto para escrever. Para que eu vou ficar lá quebrando a minha cabeça, levando 3, 4, 5 horas refinando um texto, se ele pode me ajudar com isso, né? Então, eu vejo muito nesse sentido. Quem tem conseguido usar isso no dia a dia, né, de forma simples, ir lá, abriu o OpenAI, né, ChatGPT 3, não precisa de muita coisa, nenhum investimento nesse momento, e consegue ir conversando e usando ele como um grande amigo, né? Um cara que você tá, uma pessoa que você tá ali batendo um papo no dia a dia, ele acaba ajudando muito. E é bem interessante porque acho que a hora que o ChatGPT bombou, na real, eu não sei se vocês viram, vocês andaram lendo, tinha muita gente falando, não, mas tá vendo? Ele dá a resposta errada, tá vendo? Ele não acerta, não é preciso. E um dia eu ouvi uma definição que eu achei muito brilhante, né? Que você tem que usar o GPT como se fosse a pessoa que você estivesse batendo um papo mesmo e que ela vai ter a opinião dela. E que não necessariamente aquela opinião é o que é o certo, Ou né? ela vai entender o que você disse. Exato, exato. E eu achei isso muito brilhante, porque naquele momento a minha própria expectativa se acomodou na utilização do chat, né? Então tem hora que até a gente está fazendo testes lá na CIT com soluções, tudo, o pessoal fala, mas ele tá inventando aqui o negócio. Fala, gente, é criativo mesmo. Fala, você dá a instrução direitinho, ou ele vai inventar, porque a forma que ele é construído, o volume de informação que já tem ali, que ele vem aprendendo, ele vai botar para fora essa experiência dele que ele está adquirindo nessa velocidade. Então, vai muito da gente saber como interpretar, como usar, né? E, então, eu acho que é o lance de não é mágica, né? É algo das exatas, das lógicas, e as coisas estão ali. A gente precisa ter muita parcimônia. E o elemento humano que vai estar usando isso é, sim, muito importante. Sim. Até um parênteses aqui, a gente estava num evento hoje, né? E o que a gente conversou foi, a gente precisa agora de aprender a fazer a pergunta correta para obter também uma boa resposta, né? Ou seja, quanto melhor eu faço os prompts, melhor eu tenho também a resposta do chat GPT, né? Exatamente. E eu acho que esse é um dos pontos que está mudando o próprio trabalho, né? Assim, até 8 meses atrás, a gente não tinha a profissão de quem, né? Engenharia de prompt. Hoje a gente tem já pessoas se especializando. Você entrar na internet, tem gente dando curso já, né? De como é que você estrutura, como é que você faz, para você realmente obter os melhores resultados daquela ferramenta, né? E é muito interessante, assim, o meu marido, ele é de tecnologia, né? E ele coda muito até hoje, ele gosta muito. E de vez em quando eu sento lá, vou ver o que ele está fazendo, e é impressionante a capacidade do próprio ChatGPT de poder fazer os códigos e gerar as coisas muito rapidamente. Às vezes telas que a gente levava 2, 3 dias para fazer, que são até mais simples, que a gente chama de CRUDs, né? Que a gente entra, cadastra as coisas, edita, deleta e dá update, né?
ela faz muito rápido, né? Então, eu acho que tem muita coisa muito boa ainda pela frente. E principalmente na nossa área, né, que é uma área de tecnologia, a gente vai precisar acelerar bastante esse aprendizado em cima da própria capacidade de usar essa inteligência artificial para que a gente consiga ir, né, se preparando para a gente cada vez ter modelos de negócio, inclusive diferentes, que vão se aproveitar muito da própria inteligência artificial. E é legal o que você falou, porque a gente tem um déficit, né, de talentos em tecnologia em relação às demandas, né? Tem muita empresa, muitos negócios e a tecnologia veio para ajudar até cobrir um pouco desse déficit, né? Porque um desenvolvedor que antes essa tecnologia gastava, igual você falou, uma semana, agora gasta 2 dias. Então ele dobra a sua produtividade, né? Então isso realmente pode revolucionar muitos setores, né? E aí que é o gancho, né? Se a pessoa não souber fazer o prompt, ela não consegue melhorar a produtividade dela nesse nível. Então, acho que está muito em cima disso, né? Uma habilidade nova que a gente vai ter que adquirir e ela vale não só para quem é desenvolvedor, ela vale de forma geral para, né, diversas áreas, todas as áreas. A gente vai ter que adquirir isso, porque aí sim a gente ganha produtividade. A produtividade não vem de abrir o chat GPT e deixar ele lá. Ele lê e aprende e já sugere, ainda também não. Exato. E Vanessa, pensando aqui um pouco em inovação em pessoas, que é a sua área hoje de atuação, como é que a gente pode pegar essa IA generativa e quais os desafios que você está percebendo que as lideranças estão tendo em relação a essa nova tecnologia? A gente já citou aqui talvez a capacitação das pessoas para isso, mas quais outros desafios? É ver o valor, é enxergar o valor? Como é que você está vendo esse movimento que veio desse último ano para cá, super forte, mas como a liderança, como as gestões estão vendo isso como um ganho ou vendo isso como um grande desafio? Ô, Gustavo, acho que no primeiro momento, esse time de linha de frente que está ali, né, junto com seus times, essas pessoas gestoras, elas estão recebendo aquela insegurança de, ai, será que eu vou ter emprego ainda? O que vai acontecer comigo? Né? Como é que as coisas vão se comportar? Será que daqui 2, 3 anos vai estar tudo assim mesmo? O que eu tenho que aprender novo? Então, acho que essa pessoa gestora está se vendo nesse lugar, né, de ter que acolher esse tipo de insegurança e também de saber orientar minimamente como é que essa pessoa, o que ela vai ter que fazer agora para ela evoluir, para ela caminhar. Então, acho que o primeiro baque foi muito esse, parecia no início que era mais negativo, que era mais reativo até, à medida que as coisas foram acomodando, né, nos tempos seguintes. Eu tenho visto muita vontade de usar, mas ainda pouco letramento no sentido de como usar. Então, eu vejo tendências opostas. Eu vejo pessoas que querem pôr IA em tudo, até onde não cabe, né? Assim, você está falando, às vezes, eu vou criar um dashboard para fazer um diagnóstico X. Não, mas põe IA. Não, gente, mas no dashboard não cabe IA, não precisa, é só para ver o dado. Então, eu vejo uma ansiedade nesse sentido, né? Ela é legal, porque demonstra uma curiosidade e tal, mas falta letramento, então isso muitas vezes leva tempos de discussão e de, né, consenso, para falar, gente, aqui não precisa de IA, aqui é outro tipo de tecnologia, vamos fazer outra coisa, né? E eu também vejo pessoas que estão, não quero pôr esse negócio aí agora não, né? Tanto por uma visão da liderança quanto dos liderados, né? Ou seja, tá em todos os níveis. Tá em todos os níveis, mas eu acho que essa hora, como a gente, como RH, tá provendo mais produtos, mais para o nível de gestão, para a própria gestão poder escalar, né, e gerir as suas equipes, eu acho que muitas vezes está ali nessa camada mesmo, né? E aí eu vou te dar um exemplo, nem é super recente, não é de IA necessariamente, mas é de uma tecnologia diferente. Há 2 anos atrás, a gente implementou um modelo de preditividade de turnover dentro da CIT. A CIT é uma empresa de tecnologia, lotada de pessoas engenheiras, né? Esse pessoal super
E aí a gente chegou com o modelo de predição e a gente gastou bastante tempo de letramento, porque o que acontecia? Esse grupo de gestores é que está olhando para esses dados e falando, quem tem mais chance de sair? E eles queriam quebrar o modelo, né? Então, esse aqui não, o Dash falou que essa pessoa aqui ia sair, mas ela não saiu. Tem algum parâmetro aqui que tá faltando. Mas por que é? Mas por que deu 27,2% aqui? Então, é uma coisa que, assim, gente, não é igual a gente programava antigamente, que era if, alguma coisa, else, outra coisa. Não é uma programação estruturada, é um outro tipo de mixing de dados para geração de insights. Então, nesse momento, já foi para a gente uma jornada para letrar, e não foi letrar num conhecimento geral, não, foi letrar em preditividade de turnover, como é que esse board funciona, o que você tem que olhar, para a gente conseguir ensinar as pessoas que quando o modelo errava, era bom. Porque quanto mais ele erra, mais significa que a gente está atuando e não está deixando, de fato, as pessoas saírem. E que, por isso, a cada 3 meses, eu tenho que treinar o modelo de novo, ensinar para ele de novo o que está acontecendo. Porque você aprimorou. Porque eu fui aprimorando o sistema, o contexto, né? Então, isso foi uma jornada interessante. Acho que hoje as pessoas estão mais preparadas para esse tipo de solução, mas há 2 anos atrás elas ainda não estavam ouvindo falar disso com tanta recorrência. E a hora que você aporta uma IA, porque quando eu faço um modelo preditivo, eu estou olhando para o passado e estou prevendo uma tendência. Quando eu monto um modelo de prescrição, aí eu consigo tomar decisão em cima daquele futuro que ainda não aconteceu. Então, eu consigo evitar problemas que podem ocorrer. E nesse ponto, a IA entra muito forte. Então, a gente tem ainda uma oportunidade grande de trabalho em cima dessa preditividade, que é dar esse próximo passo e aplicar a IA dentro dessa solução. Então, acho que isso vai demandar ainda bastante. E aí, falando um pouquinho de desafios um pouco menos complexos, mas tão importantes quanto as questões éticas, por exemplo, né? Para treinar um modelo, quem treina os modelos? Seres humanos. Seres humanos têm vieses. E muitas vezes esses vieses são embutidos dentro dos modelos de inteligência artificial. Então, se você aplica, por exemplo, uma solução de inteligência artificial para tomar a decisão de quais pessoas você vai promover na empresa, se ele tiver vieses, se ele leu esses vieses desses humanos, ele vai começar a não promover, por exemplo, pessoas de grupos minorizados, ele vai despriorizar um determinado conjunto de pessoas, você vai começar a gerar pay gap, você vai gerar, né? Você vai gerar outros problemas. Então, essa parte, ela é muito importante e por isso que eu acho que a IA, ela não vem sozinha. Ela precisa necessariamente dessa pessoa gestora com uma consciência. E aí entra consciência social, né? Meritocracia e tudo, né? Um conceito ajustado de meritocracia, para que na prática ela seja um instrumento e não simplesmente a IA me respondeu que a pessoa A, B, A, C que eu tenho que promover essas e pronto, acabou. Eu não tenho uma análise crítica em cima, mas a IA me falou, foi ela que disse. Então, eu me isento daquela responsabilidade. Então, eu acho que existe um desafio grande ainda nesse sentido, né, de como usar isso eticamente. Nesse ponto entra a LGPD, que a gente não pode, né, ignorar, assim, quais são as fronteiras disso, né? O que você pode usar de dados dos colaboradores, né? O que você não deveria estar usando? O que deveria influenciar, o que não deveria naquela tomada de decisão? Então, acho que precisa de uma consciência muito, muito grande em cima desse tema. E eu acho também que exige uma predisposição muito grande a não gastar mais, não investir mais o próprio tempo do time de gestão em fazendo planilha, em fazendo as coisas que a gente está acostumados a fazer e gastar esse tempo acolhendo de fato as pessoas que precisam, né? Se a gente tiver com processos, sistemas, gerando dados, por exemplo, de como está a saúde mental daquele grupo, o que está acontecendo, como que está o engajamento, por que não está assim ou não está assado, aonde que está assim ou não está assado. Se a gente tiver uma máquina girando nesse sentido, o trabalho dessas pessoas gestoras fica muito melhor direcionado, muito melhor embasado.
né? Obviamente, a gente tem um chão para percorrer nesse sentido, mas a gente precisa se abrir para isso, né? E falando especialmente do nosso ramo, que é uma empresa de serviços, e que a gente está vendendo ali capital humano na hora que a gente está vendendo, fazendo software, né? Entregando software, entregando muitas vezes consultorias estratégicas de como alavancar os negócios dos nossos clientes, né? Que a gente atua B2B. A gente precisa muito entender como time de gestão que a nossa agenda, a maioria da nossa agenda precisa estar nas pessoas, porque são elas ali que são o core da empresa e que estão produzindo e gerando o que a empresa está precisando que seja gerado. E as ferramentas são suporte para a gente conseguir gerar essa atenção nas pessoas. Né? Exatamente. Muito bom. Legal, até conectando com o que você falou, Gus, eu queria entender, a gente está falando de várias tecnologias que ajudam na produtividade, né? Mas, às vezes, isso pode impactar também na forma como acontece a gestão com as pessoas, né? A questão da gestão humanizada. Queria que você falasse um pouco para a gente como é que deveria ser o equilíbrio, né, entre o digital, a tecnologia e o humano, né? Como que você vê isso, as atenções, as dicas? Eu acho que o equilíbrio não é 50-50, né? Eu acho que ele deveria estar no 80-20. Ele deveria estar 20%, eu estou precisando fazer coisas manuais, né? No meu dia a dia. E os outros 80% eu estou cuidando da galera. E acho que às vezes tem um equívoco nesse entendimento do que é estar junto com o time, né? Do que é fazer gestão de pessoas. E fazer gestão de pessoas, gente, é muito mais a gente gerar relacionamento com elas, gerar proximidade com essas pessoas, né? A gente conseguir ser autêntico, né? A gente conseguir dividir vulnerabilidades e continuar sendo humano ali, né? Eu acho que esse ponto em específico... essa transformação toda que a gente vem passando e a mudança do que se espera da liderança, ela é muito positiva. Porque a gente sai de um lugar como líder, daquela pessoa que tem que saber tudo, tem que dar resposta para tudo, né? Que existe essa expectativa do time de ali, fale-me o que eu faço, quais são as minhas tarefas, para um lugar que a gente não sabe o que é para fazer. E nessa hora tá tudo bem. A gente está discutindo junto, a gente está conseguindo colocar a colaboração na mesa e muitas vezes destravar potencial de pessoas que num regime anterior a gente não faria, a gente não chamaria ela para a mesa para discutir um tema, para falar de um problema, né? Então, eu acho que está alavancando muito, está acelerando muito a própria carreira das pessoas nesse sentido. E quando eu falo carreira, não é a carreira tradicional de estou crescendo, né? Mas é a carreira de conhecimento, aquela carreira, né, no que eu aprendo, no que eu consigo absorver e como que isso me ajuda a resolver os problemas do dia a dia. Porque na prática os problemas são diferentes e eles demandam outras soluções, que a que eu aplicava até ontem não funciona mais. Sim. Aí você pode me corrigir, Vanessa, mas é uma questão do tipo, bom, deveria ajudar a gente a ter mais espaço e tempo para olhar para soft skills, por exemplo. Deveria. E para você, de fato, conseguir estar próximo das pessoas, Entendi. sabe? Conseguir ter uma conversa de café. São as mais enriquecedoras, né? Você conseguir fazer uma mentoria, às vezes informal. Você conseguir ouvir, às vezes, um problema pessoal de alguém, que isso, às vezes, te dá uma resposta sobre um problema de performance que, às vezes, aquela pessoa tá tendo. Você fala, nossa, mas que estranho, essa pessoa nunca foi assim. De repente, você toma um café com ela, você descobre que o pai dela ficou doente, que a mãe dela ficou doente, a pessoa tá dormindo no hospital toda noite, e é por isso que ela não tá rendendo. E que ela não ficou à vontade, de repente, de levantar a mão e vir dividir contigo, né? Então, acho que tem uma necessidade urgente desse investimento nas relações. E para isso, a gente precisa estar muito bem calçado do lado da tecnologia. Não fazer nada que não precise ser eu a fazer. Tudo que não precisa ser eu está sendo gerado. Eu estou dormindo e aquilo ali está trabalhando. Para mim, no outro dia cedo eu levanto, está lá, na minha frente, para eu conseguir
consumir e usar. Muito bom. A tecnologia, ela ajuda, mas a gente não pode deixar que ela nos isole, né? Não, de forma alguma. E aí beleza, tenho esse benefício, mas isso me ajuda a ter mais tempo para a questão humanizada e de apoio, né, às pessoas, já que eu estou sendo mais produtivo. Então, eu posso dedicar, investir mais tempo com as pessoas, né? Exatamente. Um outro tópico aqui que a gente queria trazer, né, até que teve um estudo da McKinsey, que é o The States of Organizations, agora recente deste ano, falou que 10 das principais mudanças nas empresas estão relacionadas ao uso da inteligência artificial. Alguns exemplos aqui é a questão do pipeline de talentos de forma sustentável, ou a mudança da forma de trabalhar, né? Como que você vê o uso, né, esse estudo, né, essas consultorias normalmente fazem um estudo global ou talvez é muito focado fora. Mas como que você vê isso no Brasil? Essa informação, ela reflete aqui? Você vê que tem espaço? Como que você vê, então, o uso da inteligência artificial no Brasil? Olha, eu acho que a gente não está atrás do resto do mundo, não, né? O Brasil tem a grande vantagem de ter pessoas muito curiosas. E a gente, às vezes, com pouco, a gente faz muito, né? Com pouco que a gente tem. Então, eu vejo, assim, claramente é uma corrida global hoje. Tá todo mundo correndo, todo mundo tentando ter uma oferta, ter algo que seja realmente diferenciado. Eu acho que poucas empresas acharam a mão ainda, né? A inteligência artificial não é algo novo, não é algo de ontem, não é o ChatGPT, Exato. né? É legal deixar isso claro, né? Porque as pessoas têm a percepção de que nasceu no ano passado, né? Não, 2023 né? veio... Nasceu aí, veio. Não, gente, a inteligência artificial, ela vem de muito tempo atrás, ela vem sido muito usada. E, óbvio, agora ela ficou popular, ela foi para a mão das pessoas, né? Mas ainda é um recurso que é caro, ele demanda muito processamento, né? Muitos dados, capacidade de armazenamento. Então, tudo isso demanda um investimento. E o Brasil não é o lugar que, nossa, estamos podendo investir à torta e à direito. E existe esse momento mundial instalado, né? Que está desafiando muito a gente também. Então, eu acho que até essa retração do mercado está ajudando as empresas a terem banda mental para investir em pesquisa, desenvolvimento sobre esse tema. E quanto mais a gente conseguir aproveitar a própria capacidade das nossas próprias pessoas, mais sucesso a gente vai ter, né? Então, mais a gente consegue destravar o potencial delas mesmas e mais destravar o próprio potencial da inteligência artificial, que, assim, a gente ainda, para ser muito honesto, a gente não tem ideia de onde que isso pode chegar ainda. Eu vi uma entrevista do Silvio Meira no Roda Viva, até falando sobre isso, né? Igual ele falou, poxa, a gente perdeu o timing para desenvolver a base da IA, do ChatGPT, mas a gente tem todo o potencial de pegar essa tecnologia e colocar a aplicação em cima para resolver problemas reais, e a gente tem toda a capacidade e criatividade aqui no Brasil, né? O Brasil é um país criativo e cheio de problemas, de usar essa tecnologia e criar cada vez mais aplicações que vão agregar valor para a sociedade, para as empresas, né? Exatamente, exatamente. A gente lá na CIT, a gente tem um espírito muito grande de inovação. Então, a inovação, ela é algo instalado em toda a companhia. A gente tem mecanismos que fomentam isso, né? E que ajudam as pessoas a poderem colocar suas ideias, desenvolverem as próprias ideias, chamarem pessoas para ajudar nas suas próprias ideias. Então, isso é muito interessante. E a gente, inclusive, tem soluções internas que saíram desse tipo de iniciativa. E ali, a gente não precisa de investimentos monstros para fazer isso, né? Então, a gente coloca ali a tecnologia para que as pessoas consigam ter recursos ali, de ter um servidor, de ter uma ferramenta para elas poderem fazer os seus testes. A gente dá o espaço ali para elas dentro de um portal, para elas poderem colocar os códigos. A gente tem uma estrutura grande de inner sourcing dentro da companhia, que é como se fosse um lugar onde a gente deposita todos os códigos fontes do que a gente testa dentro da empresa, e todo mundo tem acesso a tudo. Então, é muito legal, eu posso pegar o código do Ivan, melhorar um pouquinho,
né? E aí a gente vai avaliando o potencial de escala dessas soluções e muitas vezes a gente coloca isso, a gente escala no corporativo, soluções que nasceram às vezes de uma pessoa lá da ponta, né? Que teve a ideia e foi lá e puxou e começou a fazer. Então, acho que a gente tem essa característica muito forte. O Silvio é um dos nossos conselheiros, né? Ó, bacana. Legal. Então a gente tem ele ali muito nos inspirando o tempo todo. Não foi combinado, hein? Então, e eu achei legal você citá-lo, porque ele é uma inspiração muito grande, né, para nós. E eu acho que a gente tá ali, a geração do próprio ambiente, né, que dá condições para as pessoas colocarem suas ideias, elas mesmas testarem com autonomia. Não precisa alguém falar sua ideia é boa, sua ideia não é boa. Deixa a própria pessoa descobrir se ela é boa, se ela não é, se esse caminho é bom para resolver essa ideia ou não, né? Para endereçar esse ponto. Então, acho que isso é fomentar esse aprendizado, esse ambiente de experimentar e de poder, tranquilo, isso aqui não funcionou, vamos jogar fora, não deu certo e vamos em frente. É muito interessante, né? E a gente, como RH, tá podendo beber muito dessas soluções também. A gente está fazendo agora a gente está colocando uma solução. A gente tinha um chatbot, né? Que a gente comprou, a gente tem uma parceria com o fornecedor. Um chatbot tradicional para ajudar a responder dúvidas dos nossos colaboradores. E esse chatbot estava funcionando, ele tem uma cara mais dura, sabe? Se você quer isso, aperta aqui. Se você quer aquilo... Então, ele não tinha IA generativa, né? Ele tinha ali a base de dados. E a gente falou, não, a gente precisa evoluir isso aqui. Fornecedor, você quer vir com a gente, né? Botar um IA generativa aqui, se você não for, nós vamos sozinho. E o fornecedor quis fazer, e aí a gente quis fazer uma POC, que a gente chama, que é uma prova de conceito, né? Que é um experimento mesmo, pequeno, tudo e bem controlado, o fornecedor colocando uma tecnologia para GenAI e a gente testando com o Bard, que é o do Google, né? O chat GPT do Google. Fizeram eles se conversar. Fizemos eles brigarem ali. Quem que é que tem mais resultado, tem mais eficiência, consegue responder melhor, inventa menos, né? Então, a gente fez isso e a gente está colhendo já os primeiros resultados. Então, ali é uma parceria, é um fornecedor se abrindo para isso, que ele ainda não tinha isso dentro do portfólio dele, né, de produto, e a gente desenvolvendo, e a hora que a gente coloca as duas soluções para brigar, a gente promove uma competição saudável ali, né, e no final das contas, a tecnologia do fornecedor tá ganhando, ela tá indo melhor, ela tá desempenhando melhor do que o Bard por enquanto, né, a gente sabe que semana que vem tudo muda. Mas... A corrida tá acirrada. Exatamente. Então, é uma forma muito interessante, né? Da gente conectar as pessoas e delas poderem testar. Então, o RH hoje, ele tá muito em touch com essa tecnologia o tempo inteiro. E tem muita gente da operação que está gerando os nossos negócios, trabalhando com os nossos clientes, que se voluntaria a trabalhar nesses projetos e faz nas horas vagas, faz depois do expediente. Então, é muito legal ver esse ambiente, né, essa coisa acontecendo. A satisfação da inovação, né, de poder trazer. E olha que legal, a hora que você olha e fala, poxa, esse negócio eu participei e agora tá rodando em escala global dentro da CIT, dá muito orgulho de ver, né? Então, acho que é uma forma também da gente trabalhar um pouquinho pra gente também, que a gente trabalha muito pro nosso cliente, a gente trabalha um pouquinho pra gente também, né? E gera valor internamente. Então, vocês veem é uma roda girando, né? E acho que a gente precisa, como companhia, ter um papel nosso de tirar os empecilhos do caminho para que esse ambiente seja fluido e que a gente consiga fazer esse tipo de cenário acontecer e de forma tranquila, sem represália, sem a pessoa gestora falando, não, mas você não pode ir ajudar nisso agora porque você tem outra coisa para fazer, deixando a própria pessoa gerenciar suas tarefas, né? E trabalhando com compromisso. Qual que é o seu compromisso? Você tem que entregar isso aqui até na sexta. O que você vai fazer no meio do caminho? Eu não sei. Como você vai fazer? Que horas você vai fazer? Eu não sei. Mas você se vira, mas você entrega. E aí, do outro lado, essa pessoa que tem outros interesses, que quer aprender outras coisas, quer gerar outro tipo de impacto, quer ter outro senso de contribuição,
ela consegue se conectar nesses projetos em nuvem, que a gente chama, né? São cloud projects ali, são multidisciplinares, estão abertos para todo mundo e de forma muito tranquila, e aquilo é bom para todos os lados. É bom para a companhia que está recebendo essa solução e é bom para a pessoa que está aplicando um conceito novo que ela aprendeu, está estudando uma coisa nova para poder responder aquele desafio. E as Legal. coisas vão crescendo e vão girando. E Vanessa, você falou uma relação muito bacana que tem aí com o fornecedor seu. Eu acho que o RH ele faz uso de bastante ferramental, né? E poxa, que proposta bacana que vocês falaram para o fornecedor de vocês. Olha, a gente quer usar a inteligência artificial aqui, vocês embarcam a gente nessa. E aí a gente olha para o mercado hoje e a gente fala, cara, a gente precisa estar aberto a testar e a fazer exatamente o que você falou, seja um MVP em produto, uma POC, enfim, como é que você vai fazer uso dessa ferramenta, validar se realmente ela tá ali no caminho e a gente pode utilizá-la ou não, e simplesmente talvez mudar e virar a mesa ali dos negócios. Eu acho que o Ivan pontuou isso bem, que é assim, a gente não tá ali numa terceira geração onde as empresas estão já nascendo com o core do IA, talvez isso esteja começando aqui, mas a gente consegue trazer essa integração de uma generativa ou até ferramentas que de fato vão integrar o nosso core, que tenham papéis de inteligência artificial. Mas como o RH pode ver, bom, o meu portfólio de produtos aqui, cara, será que tem algum parceiro que já está pensando em IA? Alguma ferramenta que já está pensando? Ou qual é a ferramenta que eu mais estou utilizando hoje que eu quero que faça parte disso também? Como é importante trazer isso para dentro, né? Como é importante ter essa abertura de poder falar, vamos tentar, vamos fazer, porque a gente está tendo a necessidade, né? Exato, e é muito parte dessa autonomia também, né? A hora que você está falando, o time precisa estar tranquilo de que ele pode fazer uma proposta dessa para o cliente e que a pessoa gestora dele não vai falar, mas tá doido, isso não podia, como você fez isso, né? Então, acho que tem uma tomada de risco ali também, né? Fornecedor podia estar falando que não, fornecedor podia estar falando, não, o produto que eu tenho é esse aqui, nosso contrato é assim, vai durar mais um ano e pronto, né? Então, acho que até o escolher esses parceiros, né? As startups, elas são menos maduras do ponto de vista de produto, mas elas são muito mais flexíveis do ponto de vista de testar, desse ambiente de aprendizado. São assuntos que a gente pode se aventurar mais, né? Então, vamos nessa aventura, vamos propor, né? Abordagens diferentes, propostas diferentes, que sejam de ganha-ganha. A CT tem um mega espaço, né? Tem quase 7 mil colaboradores. Você fala 7 mil pessoas podendo testar uma solução generativa de atendimento global em todas as línguas, com chinês, com coisa. Assim, o fornecedor tem que estar muito fechadinho se ele não vira um potencial nisso, né? E a hora que ele vê esse potencial, a gente entra, então a mensalidade vai ser mais barata, a gente põe gente daqui, gente daí, a gente junta, desenvolve, e aí a gente consegue fazer a coisa girar, né? Então, acho que precisa estar muito aberto para isso. Os grandes fornecedores, a gente tem mais dificuldade, porque são muitos clientes, tem muita coisa regulatória, né? Então, tem menos flexibilidade. Mas nesses pontos de contato que são menos regulados, né? A gente consegue, de fato, explorar muito. E tem muita coisa inexplorada ainda que a gente nem imagina. Cada vez que a gente conversa com alguém, vem uma ideia. Se a gente tivesse isso. Sim, tem um ponto que a gente meio que tangenciou, mas que eu queria dar um foco agora, né? Que recentemente foi falado no fórum do RH Digital que a inteligência artificial ela não vai não vai eliminar as pessoas, né, vagas de trabalho, né? E sim, as pessoas, o que vai ser exigido vão ser que elas saibam aquela tecnologia para que elas sejam mais produtivas, e talvez aquelas pessoas que não se adaptarem é que vão perder as suas posições, não que a inteligência artificial que vai tirar essas vagas, né? Que é aquilo que a gente falou, tem tanto déficit que o problema não é tirar pessoas, e sim ter as pessoas capacitadas. Como que você enxerga isso? É isso mesmo? Como é que você vê esse cenário? Eu vejo exatamente nessa linha. Na minha cabeça, acho que daqui para frente, quem não estiver estudando sobre, quem não souber falar de inteligência artificial, quem não souber plantar essas sementes dentro dos seus times, quem não estiver aberto a experimentar, testar,
não vai conseguir se manter no mercado. Eu acho que até já está atrasado, né? Assim, eu olho e falo, gente, as coisas estão correndo tanto que parece que já ficou para trás. Então, eu acho que quem não começou a se mexer nisso ainda, quem nunca usou o GPT, gente, abre aí, baixa aí no celular, dá para usar no ônibus, dá para usar no Uber, é gratuito. Para que eu vou fazer? Para fazer qualquer coisa. Começar a Vai testar ajudar a as lição de possibilidades, casa do seu filho, da sua filha. Já começa por aí, mas não quero usar no trabalho, tenho medo. Não... Tá bom, começa por outro lugar, né? Outro dia eu tava vendo, puxa, eu tinha que fazer lembrancinha de aniversário para os filhos. O que eu vou fazer? Eu vou perguntar pro GPT para ele me dar umas ideias. E ele me dá. Então, assim, gente, para qualquer coisa, é sério, não tem limite. Usem, né, um pouquinho. À medida que você começa a usar, você começa a perceber os benefícios, você começa a se abrir mais. E aí você começa a perceber outras possibilidades de uso, né, e aplicação. Expande, né, o que a gente tinha de conhecimento de IA para uma coisa de uau, pera, e se eu pegar isso aqui e aplicar ali nessa tarefa que eu tenho do meu dia aqui de escrever a agenda ou preparar a minha semana de reuniões? Exatamente. Como eu separo um tempo para ter, sei lá, tarefas que são mais operacionais aqui na minha agenda de 8 horas do dia? O que eu tenho que fazer para funcionar isso? Exato. E vai até coisas de... Eu preciso criar uma tabela salarial para desenvolvedores na região de Campinas, tá. Me ajuda aqui, o que eu faço? Ó, eu pesquisando aqui, tem isso, tem aquilo outro. Então, tem 1 milhão, uma infinidade de usos. E não dá pra gente, como gestor, exigir que o time use se a gente não dá exemplo. Exato. Né? E aí, gente, mas eu não sei fazer, não sei por onde começar. Lá na CIT, o que aconteceu? Tem uma pessoa, um executivo de outra estrutura nossa, de áreas a gente chama de enterprise, que são as áreas de apoio. Ele é lá do Shared Services. Ele veio da área de operação também, é um cara que gosta de codar, gosta. Quando ele viu o ChatGPT, ele, vou usar. E aí ele me chamou um dia e falou assim, Van, olha aqui as coisas que eu tô fazendo. E aí ele me mostrou umas soluções que ele tinha colocado para ajudar a gente, por exemplo, preencher RFP, que são as propostas que os clientes mandam para a gente, né? Responder aqueles questionários imensos, que tem sempre as mesmas perguntas, e a gente tem que sair caçando, né? As respostas que a gente deu no anterior para colocar. E ele criou uma solução para otimizar aquilo. E aí eu falei, olha quanta coisa legal que você está fazendo. Falei, você não topa fazer uma sessão de sharing com as nossas pessoas de RH para desmistificar um pouquinho, né? E falar, isso daí é coisa de engenheiro, isso aí é coisa de gente de tecnologia. E ele topou. Gente, foi tão legal a apresentação que ele fez, porque ele fez com uma adaptação de contexto para a nossa realidade de RH e mostrou a tabela salarial, como é que ele podia gerar, né, coisas ali, como é que ele fazia uma tabelinha, como é que montava isso, montava aquilo. Foi tão interessante que aí o RH ficou agitado para usar, né? Já ficou animado. Nossa, mas dá para fazer isso? Não tinha ideia que isso aqui podia ser feito. Então, assim, dá para chamar alguém de outro departamento que às vezes sabe já fazer um pouquinho mais para vir trocar uma ideia. Isso pode dar uma inspiração para um grupo, né? Então, às vezes eu não sei começar, eu não sei fazer, mas tem gente que sabe. E com certeza na sua empresa, se você for procurar, vai ter alguém mais xereta, que tá fazendo alguma coisa mais avançada, que pode compartilhar e que, inclusive, vai ficar muito feliz de ser convidado para fazer uma sessão de sharing. Então, eu acho que tem mecanismos para a gente usar, né? Mas a gente precisa se abrir para isso. Isso que eu ia comentar, né? Às vezes, as pessoas têm tanto receio que elas nem querem começar a utilizar. E aí depois que começa, nossa, é tão fácil, né? Dá pra fazer isso. Não, eu tive uma outra ideia. E aí o negócio vira... você vai fomentando mais ideias, aí você vai ganhando fluência naquilo, né? Exatamente. Mas que nem a gente comentou em outro episódio dessa temporada já, é o social learning que a gente chama, né? Bom, vamos chamar uma pessoa que conhece aqui para ensinar e compartilhar com o time. E como dentro de casa a gente já consegue fazer isso, não precisa, né? Nem precisa talvez terceirizar. Ou seja, a gente está falando ali que você não está também criando uma formação em ChatGPT, você está abrindo a mente das pessoas para inovação, né? Como a cultura ela fica lá tão presente e forte para fomentar esse espaço, né, Vanessa? Exato. Eu acho que assim, essencial
para que a gente consiga trabalhar a inovação dentro da organização, né? Como as pessoas têm que estar confiantes de que ela tem essa liberdade de testar, errar e aprender nesse ambiente de vocês, né? Exatamente, é primordial. Porque se não for assim, imagina, se a gente faz uma sessão dessa de sharing, metade do time não vai porque o gestor não deixou. Aí já não vai funcionar, Sim. né? Então precisa de todo é sistêmico, precisa de todo um contexto para aquilo de fato fazer sentido, né? Porque senão você oferece, é a mesma coisa de botar lá a mesa de ping-pong no escritório. Só que ninguém usa, ninguém joga. Por quê? Se eu jogar, né? Vai ter pegar problema. mal, né? Imagina, vou fazer. Não é da cultura, então não adianta pôr. Primeiro você tem que trabalhar essa cultura e depois, a hora que você puser, vai ter fila para usar. Sim. Mas antes disso, não adianta fazer, né? Então, eu acho que é muito sobre isso. Como é que a gente vai fomentando individualmente, vai criando os espaços. No início, a gente foi, né, até drivado pelo nosso próprio CEO. A gente foi muito obstinado, né? Corajoso, porque ele falou, não, tá liberado, gente, o uso. É que ela dá aquele frio na barriga. Fala, o que vai acontecer? Será que alguém vai compartilhar uma coisa que não podia? E é assim, precisa dessa cultura de confiança. A hora que ele falou, vai, gente, vai fazendo, daqui a pouquinho a gente vai regulando. E aí a gente foi ajustando, foi dando as dicas. Ó, gente, desliga o histórico, tá? Vocês forem, né? Não passa o CNPJ de ninguém ali, não. A hora que você estiver fazendo a pesquisa. Tá? Aí você vai, nossa, que interessante, vai funcionando. Mas se não tivesse, se tivesse, proíbe. Não pode, não usa. Tá, depois a gente quer introduzir, aí já... Saiu da hype, já passou, a galera já perdeu o interesse, né? E fora o tempo que a gente perdeu já podia ter fazendo coisa nova e não fez, né? Nesse período. Sim. E Vanessa, a gente, enfim, tem um espaço aqui, você já citou várias coisas que você faz e você mesmo já utiliza, e até mesmo na CIT, mas tem algum case em específico que você queira trazer pra gente de utilização que você falou, cara, eu vi essa pessoa usando, pode ser aí na sua área ou em outra área que você falou, olha que isso me brilhou o olho, isso funcionou e era uma coisa que a gente deu abertura e a gente testou e foi em frente. Eu sei que você já falou do chat ali pra gente, foi assim super legal, mas tem algum outro case que você queira trazer? Tem sim. A gente está trabalhando numa iniciativa agora que saiu desse sistema, desse ecossistema que eu comentei com vocês de inovação. Logo que lançou o ChatGPT, começou a aparecer muita coisa de Copilot, vocês devem ter ouvido falar, né? Sim. Os copilotos aqui, a gente criou os nossos próprios copilotos, às vezes individuais, né? Tudo. E quando saiu quando começou a nascer, né, esse tipo de conceito, a gente teve um grupo da própria CIT que se organizou para criar um copiloto da gente preencher vagas internamente com pessoas que estavam em idle. Então, vocês pensam, a CIT é uma empresa de projetos, às vezes os projetos vão terminando, as pessoas entram num lugar ali que é uma capacidade à disposição para que a gente possa alocar para novas iniciativas. E como facilitar isso? Como gerar? Então, é um time liderado ali por um arquiteto de software, um cara muito engajado. Não, vamos começar a testar algumas coisas de pilotar isso, né? E foi assim, gente, sem muita ambição, né? E aí começaram a fazer, começou a ser legal. Aí chamaram o nosso executivo de Attracting. Vem cá, pra você ver esse negocinho. Aí ele olha, parece que isso tem um certo potencial, né? E aí começaram a trabalhar nessa iniciativa, virou um negócio sério. Inclusive, o nosso executivo apresentou essa solução para o nosso CEO há 2 semanas atrás. E o CEO falou, nossa, incrível, né, o que a gente está fazendo. E basicamente, o que eles implementaram? Eles implementaram um chat. A gente lá na CIT usa a plataforma do Google. Então, a gente usa o Google Chat internamente. Então, eles criaram um agente ali dentro da plataforma, né? É como se fosse um chatbot. Você vai conversar com ele. Só que você fala assim para ele... eu tô precisando rampar um time de 5 pessoas. Tô precisando de gente Java pleno, com conhecimento mínimo, com inglês. E nananana. Você conta ali para ele o que você precisa. Ele vai na nossa base, pesquisa e com linguagem generativa, ele te indica algumas pessoas interessantes que podem preencher essa posição para você. Mas você veja, não é uma vaga ainda. Eu tô especulando.
será que se eu fechar esse contrato com o cliente, se eu prometer para ele que eu vou entregar um time em 30 dias, será que eu entrego? Será que eu tenho gente? Será que o inglês vai dar conta? Porque esse pessoal aqui é alemão, e se não tiver o inglês não vai parar em pé. Ele consegue ir dando essas informações, a gente consegue ir explorando. E à medida que a gente faz essa exploração, a gente consegue tomar decisões, tomar riscos maiores na hora da gente fechar novos business. E isso está entrando em produção agora, no começo de setembro. Muito legal. Então, assim, é um uso muito prático, né? Assim, é para resolver um problema. Tem gente do projeto fechando. Como é que a gente cruza as coisas, né? E de uma forma muito colaborativa. O pessoal começou, viu o potencial. E assertiva, né? Porque ele vai pegar, poxa, eu preciso dessas skills, todos os parâmetros ali e te dar opções, né? Olha, esse time, e aqui você tem essas vantagens, esse outro você vai ter essas outras vantagens. Exatamente. Essa pessoa tá aqui, mas esse contrato precisa ser presencial. Então essa aqui já não serve, a gente já... Então, nossa, acelera muito, muito o trabalho das pessoas, né? Então, isso é uma das últimas iniciativas que a gente está fazendo. E a própria CIT em si, a gente lançou recentemente, isso saiu mês passado, o Flow, que a gente está falando, que é um produto, basicamente, é uma prateleira de aceleradores, né? Que os nossos clientes vão fazer parcerias com a gente, eles vão poder usar esses aceleradores para desenvolver as suas aplicações internamente, né? Então, isso também tem sido uma aposta interessante da CIT e tem muita gente focado nisso hoje. Está dando um espaço bem legal para muitas pessoas que queriam muito trabalhar com tecnologia de ponta, né? E hoje elas estão tendo esse espaço dentro da CIT. E dali, gente, está saindo coisas mágicas, assim, sei lá. Quem tem capital aberto tem um monte de documentação para gerar, para subir alguma coisa para produção. A gente tem um acelerador que produz as histórias, por exemplo, para poder colocar na documentação, para colocar essas coisas em produção. Então, não precisa ter alguém escrevendo as histórias todas, leva dias, né? Às vezes meses para escrever. Tem um acelerador que consegue fazer isso. Então, é muito interessante, tem muita coisa legal ali dentro, que inclusive a gente está começando a usar dentro do nosso próprio time, né, interno de tecnologia que está produzindo as nossas soluções. Então, tem muita coisa para fazer, gente. Não sei nem muito bem falar onde vai dar isso. Mas acho que a gente já está chegando pro final, mas assim, um dos propósitos, o propósito, talvez, né, do Talks, é a gente trazer dicas práticas, né, para nossa audiência, para quem não está nos ouvindo. Então, assim, eu queria que você... Quais seriam, talvez, os baby steps, né, ou alguns passos para quem está ouvindo e falando, nossa, eu preciso de começar a criar essa cultura de explorar essa tecnologia. Que dicas você daria para essas pessoas de gente de gestão que querem iniciar, mas não sabem ainda por onde começar? Eu acho que a primeira coisa é a gente começar a se letrar um pouco mais, né, dentro desse tema, perder o medo, né? Tá aí com medo, sem medo, tá aí, vai, né? Então vai ter que ir com medo mesmo, né? Então é super importante. Eu acho que existe uma necessidade grande da gente, como RH, começar a buscar pessoas com outras capabilities, né? Da mesma forma que um dia a gente descobriu que precisava de pessoas de marketing para trabalhar o employer branding. A gente precisa trazer para dentro, para junto do negócio, né? Esses times de tecnologia, de dados, para eles entenderem os problemas de verdade, não só receberem pedidos, né? E eu acho que isso é um desafio, porque gerir pessoas de RH é uma coisa, gerir pessoas de RH e de tecnologia juntas, num value stream, por exemplo, é muito diferente, né? Então, acho que tem desafios nesse sentido. Vejo também como muito importante ter os dados, mapear as coisas, né? Mas eu não tenho um banco de dados. Usa uma planilha. Começa a estruturar, né? Acha um jeito, né? Mas não tem dinheiro, não tem investimento. Gente, uma planilha de Excel você consegue. Ou do Google Drive você consegue, né? Tem na sua empresa. Então, acho que a gente precisa começar, né? E uma coisa que tem sido muito importante para nós internamente, que é um dos grandes
uma das grandes soluções que alavanca esse tipo de cultura é a gente conseguir democratizar esses dados, né? Com segurança, obviamente, não é furando LGPD, não é nada, tem muita anonimização, muita coisa. Mas como é que a gente deixa esses dados corporativos internos o mais à disposição possível para que diferentes grupos possam consumir e ir criando esses tipos de solução, né? E isso dá muita escala para a gente, porque normalmente, como que a gente funciona? Tem o departamento de TI na companhia, tem o departamento de RH, mas também tem o da controladoria, o da contabilidade, o de compras. Tá todo mundo pondo coisa na fila desse TI que tá tentando entregar uma coisa de cada vez, que é o tradicional. Não existe escala dentro desse time. Você não pode colocar um time lá de 1.000 pessoas para atender lá na tecnologia. Sempre é restrito, sempre é custo, né? Então, como é que você escala isso? Quanto mais você democratizar, melhor. Por quê? Porque aí as próprias estruturas podem investir em pessoas de tecnologia que conseguem consumir esses dados de forma estruturada e conseguem gerar os insights que a gente precisa. Precisa começar com IA? Não precisa. Vamos começar com People Analytics. Começa com algo. Deixa eu fazer um dashboard primeiro de como está a demografia das minhas pessoas. Quantas pessoas moram em São Paulo? Quantas pessoas moram em Campinas? Quantas pessoas isso? Quantas aquilo? Você tem uma demografia básica. Legal. Agora vamos passar para uma diagnóstica. Sei lá, motivos de desligamento. Por que as pessoas estão saindo? Será que elas saem por falta de desenvolvimento de carreira? Legal. Entendi. Escolher essas perguntas que você quer responder, né? Exato. Elas saem por... Mas deixa eu ver se elas estão fazendo avaliação. Aí cruza com estão ou não estão fazendo avaliação. Tá vendo? Não tem desenvolvimento, mas não estão fazendo avaliação. Como é que será que elas querem crescer? Então, isso tudo vai ajudando a gente, né? Aí tendo os próximos insights. E aí, naturalmente, você fica tentado a fazer coisas extras já com aqueles dados que você tem. Então, são passos, né? E assim, quem vê contar parece, nossa, rapidinho, 2 semanas a gente faz tudo isso. Não, gente, são passos longos que demoram. Então, quanto antes você começar, melhor, né? Não procrastinar nesse ponto. Por quê? Porque o mundo não vai esperar, né? O mundo vai continuar correndo e quanto mais a gente demorar, mais atrasado a gente vai estar. Então, a gente tem que partir para cima e tá muito ali no nível das operações, né, no nível da tecnologia, trazer isso para dentro, porque hoje em dia, da mesma forma que praticamente todas as empresas se tornaram empresas de tecnologia, todos os departamentos precisam se tornar departamentos profundamente embasados em tecnologia, né? Se isso não acontecer, a nossa empresa vai deixar de progredir, de prosperar na velocidade que ela poderia, porque a gente está sendo âncora. Então, é muito importante a gente trabalhar com essa cabeça. É assim que a gente ajuda o business a ir para frente. Legal, Vanessa. Bom, a gente já está caminhando para o final. Eu quero deixar um espaço para você, como as pessoas te acham, como é que elas conseguem te achar. Daí fica aí, se você quiser compartilhar suas mídias com o pessoal, como é que faz? Eu tô no LinkedIn, como Vanessa Tognoli, meu nome com 2 L's, né? É difícil de achar às vezes. Tô super à disposição, né, para interagir. Muitas vezes a gente organiza benches. Tô na comunidade de First Movers lá da Startse também. Participo bastante com eles lá. Então, tem bastante interação. Tem uma comunidade lá em Campinas também, puxada pela Coru, que é uma empresa uma EdTech, né? Que tá baseada lá em Campinas também. Tô lá na comunidade. Então, tem bastante espaço aí para interagir. E estou à disposição de todo mundo que quiser contatar, quiser conversar, é só chamar. Vanessa, muito obrigado. Acho que assim, deu super uma esclarecida, tanto dos baby steps até em usos mais profundos aqui da IA. A gente conseguiu, enfim, ver muito caso. E assim, quanto mais casos de uso a gente vê, acho que mais abre a mente. Então, assim, queria agradecer muito sua participação aqui. Acho que enriqueceu muito o nosso Mereu Talks dessa 2ª temporada. Agradecer você também, Ivan, pela participação. Obrigado. Acho que foi um papo super bacana. E pedir para todo mundo que estiver ouvindo a gente também seguir a gente nos nossos canais aqui do Mereu Brasil, nas nossas redes também. E ficar atento aos nossos próximos episódios. Obrigado, Gus. Obrigado, Vanessa. Foi inspirador. Acho que o resumo, para mim, foi inspirador. E eu acho que quem nos acompanhou ali vai começar
a procurar e a começar a se desenvolver nisso. Obrigado. Obrigada a vocês pelo convite. Vamos junto. Vamos junto.